Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que está hoje dominando o mundo de forma geral, porque todos já devem estar sabendo sobre Israel, porque o Hamas, o grupo terrorista, atacou Israel e aí se iniciou uma guerra entre esse grupo terrorista que se chama Hamas e Israel. Então, esse é um assunto que está dominando a mídia de forma geral hoje. Se fala, todo dia tem notícias sobre essa questão. Então, hoje eu vou falar sobre Israel. Israel não é um povo como Estados Unidos, como Brasil, como China, Rússia. Não. Israel é um povo abençoado por Deus. Existem bênçãos proféticas sobre o povo de Israel. E isso é o que diferencia Israel das demais nações. Porque essas bênçãos proféticas, digamos assim, e até mesmo outras profecias referentes a Israel, elas se cumprem. Elas são palavras que Deus, por meio dos seus profetas, falaram em suas épocas, enquanto eles estavam vivos. Então, isso é algo certo de acontecer. Não é algo que é uma brincadeira, uma ilusão, uma fantasia. Não, é algo certo que vai acontecer. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque Israel, mesmo sendo um país pequeno hoje, visto que em questão territorial existem muitos países muito maiores do que ele, como por exemplo Brasil, Estados Unidos, Rússia e outros, enfim. Mas mesmo assim, Israel, ao longo da história, desde que foi fundado ali, como quando chegou na Terra Prometida, até os dias de hoje, esse país, ele nunca foi destruído. Nunca foi destruído em tempo algum. Porque existem bênçãos proféticas sobre esse povo. Então, esse povo de Israel nunca vai acabar. Deus não permite que a sua palavra profética caia por terra, se desfaça, seja inútil. Não. Não mesmo. Então, Israel vai continuar até o fim. É verdade, está escrito. Não há como mudar isso. A palavra de Deus profética é fiel e verdadeira. Ela se cumpre em Israel. Israel hoje é prova viva disso. Porque esse povo de Israel foi o único povo que o próprio Deus fundou na terra, dando a eles uma terra prometida. Então, nós devemos entender dessa forma. E eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito disso, para que ninguém mais possa ter dúvidas a respeito disso, e sim certeza e convicção. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no 4º livro de Moisés, chamado Números, capítulo 24, versículos 8 e 9. Números, capítulo 24, versículos 8 e 9. Então, o que eu vou ler aqui é uma bênção profética para Israel. Preste atenção nesse texto. Está escrito assim, ó. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Então, a força do povo de Israel são como as do boi selvagem. Israel é forte demais. É difícil encarar, é difícil um outro animal naquela época encarar um boi selvagem, porque era um animal muito pesado, muito forte fisicamente. Um outro animal que quisesse lutar ou atacar um boi selvagem, poderia até fazê-lo, mas a força do boi selvagem era muito maior.
talvez o boi selvagem, talvez naquela época ali, era um animal muito mais alto do que outros. Então, muito mais forte. Então, as forças de Israel são como as do boi selvagem. Isso é profético. Isso significa o quê? Qual país pode sobrepor a força de Israel, que é como as do boi selvagem? Qual país? Estados Unidos? Rússia? China? Uma coalizão de países? Como já aconteceu algumas vezes na história? E Israel continuou, venceu, porque a bênção profética é essa, da parte de Deus para o povo de Israel. Uma palavra profética exclusiva para Israel, única para Israel. Não é para outros povos, outras nações, outros países. Não, é apenas para Israel. Então, o texto é bem claro aqui, ó. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Então, como Israel tem as forças do boi selvagem, o que vai acontecer é, ele consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Então, as nações inimigas que vierem combater a Israel serão destruídas. Porque não podem aguentar. Não podem aguentar a força de Israel, que tem a força como as do boi selvagem. Isso é profético. Está profetizado. Essa profecia tem se cumprido ao longo da história. Quantas vezes ao longo da história Israel foi atacado por outros povos? E quem foi destruído foram os outros povos, batendo em retirada, fugiram, porque não aguentaram a força de Israel, que é como as do boi selvagem. Aí o versículo 9 aqui, ó. Este abaixou-se, deitou-se como leão. Este é Israel. Este abaixou-se, deitou-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Quem despertará Israel? Essa é a grande questão. É uma pergunta aqui, ó. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e maldito os que te amaldiçoarem. Então, qualquer outra nação que abençoar a Israel será abençoada, mas qualquer outra nação que amaldiçoar a Israel, essa nação que amaldiçoou é que será amaldiçoada. Porque isso é profético. É a realidade se cumprindo. A realidade dessa profecia está se cumprindo literalmente. Então, hoje no século XXI, Israel ainda está de pé. E vai continuar assim. Porque a profecia vai se cumprir. Sempre que Israel for atacado por inimigos ou por outras nações, essa profecia vai se cumprir. É a realidade. Pura e simples, pessoal. É assim que é. E não há nada que ninguém possa fazer para impedir isso. Essa profecia nunca será quebrada, nunca será desfeita. Ela vai sempre se cumprir em Israel. É assim que é. Essa é a verdade. Então, não tem como Israel ser destruído em tempo algum, porque as forças de Israel são como as do boi selvagem. É verdade. Cabe a você e a mim aceitarmos isso. Qualquer pessoa tem que aceitar isso. Então, outros povos hoje, outras nações, têm que tomar cuidado. Se quiserem atacar Israel, vão ser destruídos. Vão ser atravessados. Se quiserem amaldiçoar Israel, vão ser amaldiçoados. Essa é a verdade. Então, não brinque com Israel em tempo algum. Eu espero que nenhum país, em sã consciência, possa
querer guerrear contra Israel. Não faça isso, não cometa essa loucura. A menos, é claro, que você queira que seu povo seja destruído. E eu acho que ninguém, em sua consciência, quer que o seu povo seja destruído por uma atitude insana de querer guerrear contra um povo cujas forças são como as do boi selvagem. Não tem como. É equivalente a dizer que uma formiga queira enfrentar um leão. Ou uma galinha queira enfrentar um crocodilo. Enfim, dá para entender isso aí. Então, agora eu vou ler aqui um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Isaías 41. Isaías 41, do versículo 1 ao 20. É um texto um pouco meio longo, mas vale a pena ler ele aqui. Então eu vou ler aqui, ó. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, do versículo 1 ao 20. Está escrito assim, ó. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e, então, falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata. Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que
fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Então, essa palavra aqui no texto de Isaías relata bem a respeito de Israel. Essa é uma palavra profética também. Deus age assim para com Israel. Sempre. Ele não vai desamparar e nem vai abandonar Israel em tempo algum. Deus está ao lado do povo de Israel. Essa é a verdade. E o povo de Israel, como eu já li aqui, as forças do povo de Israel são como as do boi selvagem. Aliado a isso, tem a própria palavra de Deus a favor de Israel, contra os inimigos, sejam eles quem forem. Então, essa é a realidade, pessoal, sobre Israel. E se você quiser saber mais sobre Israel, leia na Epístola de Paulo aos Romanos, os capítulos 9, 10 e 11. Eu não vou ler aqui porque é muito grande o texto, mas você pode ler a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulos 9, 10 e 11, que você vai se inteirar a respeito disso, sobre Israel. Então, essa é a verdade sobre Israel. Nesses textos aqui e em outros mais. Existem salmos falando sobre Israel. Tem salmos que terminam dizendo paz sobre Israel. Então, Israel é um povo criado por Deus. Isso é verdade. O povo de Israel tem bênçãos proféticas que estão se cumprindo. Então, você pode esperar que nessa guerra aí entre Hamas e Israel, que se iniciou pelo ataque do Hamas, quem vai sair vitorioso é Israel, com certeza. Sem dúvida alguma. A bênção profética vai se cumprir novamente. Sempre que Israel é atacado por outras nações ou por alguns adversários, quem vence no final é sempre Israel. A bênção profética se cumpre a favor de Israel. Isso é um fato eterno. Então, essa é a verdade. Então, eu espero que todos agora entendam isso. Fiquem conscientes disso. Porque é assim que Deus age, em favor de Israel. Nenhum inimigo de Israel triunfou sobre Israel em tempo algum. Porque a bênção profética é a favor de Israel. E ela se cumpre. Graças a Deus por isso. Então, essa é a verdade, pessoal.
Existem outros textos que eu poderia ler aqui, mas esses já são suficientes para o vídeo não ficar muito grande. Então, essa é a mensagem de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.